bom dia. Graças a Deus, mais uma madrugada. E há pouco instante eu acordei para fazer o meu devocional, né, que é ler a Bíblia e fazer minhas orações. E depois que eu terminei de fazer meu devocional, eu fui para outras partes da Bíblia, onde Deus já tinha falado comigo através do devocional. E também eu vim me deparar com o livro de Provérbios 4, 26 e 27, que Deus ele falou grandiosamente comigo através desses dois versículos. E nesse momento eu quero passar um pouco, para você, para que você possa meditar nessa palavra que vem da parte de Deus, como eu falei, que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 26 e versículo 27, que diz assim: olha bem onde coloca os seus pés, e todos os seus planos será seguro. Não se desvie nem para um lado, nem para o outro. Afasta-te do mal. Essa palavra que eu tenho para você nessa madrugada. E a palavra de Deus ela é como uma faca de dois gumes, Ela corta para lá e corta para cá. Uma vez que eu esteja aqui ministrando a palavra de Deus, ela não vai falar só com você, mas vai falar comigo também. Uma das partes que me chamou muita atenção foi o final desse versículo. Afasta-se do mal. Como que nós, evangélicos, podemos se afastar do mal? Querido, nós vivemos uma guerra no mundo espiritual, porque servir a Deus não é fácil, é muito difícil servir a Deus. Porque o mundo, ele oferece muitas coisas que não é agradável aos olhos de Deus. E muitas vezes, por descuido nosso, às vezes a gente termina pecando, contra Deus, por conta da nossa desobediência. Mas a Bíblia ela é bem clara, nesse versículo, no final desse versículo, que está em Provérbio 4, 25 e 26, Então ele diz assim: olha bem onde coloca, olha bem onde coloca os seus pés, e todos os seus planos serão seguros. Não se desvia nem para um lado, nem para o outro. Afasta-te do mal. Então, queridos, a gente vive essa guerra espiritual 24 horas na nossa vida. A gente acorda vivendo essa guerra e dorme vivendo essa guerra. Mas por que a gente vive essa guerra? Por que nós vivemos uma guerra espiritual? Porque nós somos carne. Porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Nós viemos de uma descendência do pecado, que é onde Deus criou todas as coisas. Quando Deus criou o paraíso, Deus criou o paraíso para que tudo fosse perfeito. Mas a desobediência do homem, que é Adão e sua esposa Eva, ele terminou trazendo pecado para nós humanos. E aí a gente tem esse DNA do pecado. Então o pecado ele traz desejos para a nossa carne, para nossas pessoas, e aí termina afetando o nosso espiritual. Então é uma guerra do diabo, do espírito das trevas, contra o espírito da luz, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o inimigo ele vive 24 horas rodeando a terra, procurando a quem tragar. Porque a palavra de Deus diz assim: afasta-te do mal. Porque o inimigo ele está trabalhando para tragar a alma. Assim, como Jesus
veio à terra, né, para salvar o pecador e fez discípulo, né? O Satanás também ele tenta fazer os discípulos dele. Porque Satanás ele queria ser mais que Deus. Ele foi lançado da terra do céu para a terra. Ele foi expulso do céu porque ele queria ser mais que Deus. Então assim, quando a palavra de Deus fala assim, afasta-te do mal, é justamente a gente se afastar, né, e fugir da aparência do mal, para que a gente não venha agradar a Satanás, e sim agradar a Deus. Porque uma vez que a gente agrada a Satanás, a gente está se achegando para o mal, a gente está aceitando o mal dentro de nós. Então por isso que eu falo que é uma guerra espiritual, porque o ser humano ele tem uma tendência de pecar, ele tem uma tendência de querer, né, as coisas que satisfaz a carne dele. E muitas das vezes a gente não procura buscar aquilo que satisfaz o nosso espírito, porque a carne, o que vem para agradar a carne é mais gostoso. Os nossos olhos se atraem com o pecado. Então por isso que às vezes a gente termina fazendo e seguindo algumas coisas que não está dentro da palavra de Deus. E aí às vezes a gente peca contra Deus, por quê? Às vezes, muitas vezes por falta de conhecimento, ou muitas vezes por desobediência, porque tem pessoas que pecam contra Deus por falta de conhecimento. Tem pessoas que não têm o conhecimento, e tem pessoas que têm o conhecimento, mas não resistem. Por quê? Porque o pecado se torna agradável para a carne, mas aí termina matando o espírito, ele termina prejudicando o espírito. Porque é muito fácil estar no mundo, é muito fácil se vir ao mundo, é muito fácil agradar o mundo. Mas agradar a Deus não é fácil. Você tem que renunciar a muita coisa, você tem que renunciar a algo que a sua carne quer, mas o seu espírito não quer. O seu espírito geme para que você fuja da aparência do mal. Então, queridos, nessa madrugada, eu quero te dizer o seguinte, que existe escolha, né, para nós seres humanos, né? A gente é aquilo que a gente quer ser, a gente faz aquilo que a gente quer fazer, porque a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno e o diabo está rodeando a terra procurando a quem tragar. Então, uma vez que a gente não foge da aparência do mal, a gente está se aliando, né, àquilo que Satanás tem oferecido para nós, que é o pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. Jesus ele não veio para os sãos, Jesus ele veio para os doentes. Mas Jesus ele ama o pecador a ponto de morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, ele não aceita o pecado. Então isso quer dizer que a gente não vai pecar? Nós pecamos todos os dias porque nós somos pecadores, miseráveis. Mas a gente tem que a cada dia se redimir na presença de Deus, pedir perdão ao Senhor e procurar fazer a coisa certa. Ah, é fácil? Lógico que não. Se fosse fácil, a gente já estava no céu. Então assim, existe dois caminhos, existe o céu e existe o inferno. Existe Deus e existe o diabo. Então a gente tem o livre-arbítrio de escolher qual caminho nós queremos, aonde nós queremos chegar. Se a gente quer Jesus, se a gente quer a salvação, ou se a gente quer Satanás e o inferno. Essa semana eu estava de frente ao mercado, aí o cara falou bem assim, lá ele serve a Lucifer. E eu fiquei ali horrorizado com aquilo. Porque como um ser humano abre a boca para dizer que serve a Lucifer. Queridos, ele não sabe nem o que ele está falando. Porque a pessoa que serve a Lucifer, ele vai ficar no tormento eterno. Porque o inferno é fogo e enxofre. E o céu é o paraíso do Senhor. É a cidade santa, é a nova Canaã. Então, queridos, é como os provérbios falam, provérbio 4. Afasta-te do mal. Ah, mas você acha que é fácil? Né? Viver nesse mundo e não desejar as coisas que o mundo oferece? Lógico que não é fácil, é muito difícil. É muito difícil. Mas nada para Deus é impossível. A gente podemos a cada manhã se renovar
né? Se achegar para Deus, buscar a presença dele, porque só ele tem vitória para nossas vidas. Só ele tem salvação, só ele é a luz do mundo. A palavra de Deus diz em João, se eu não me engano é João 14, que só há um caminho para levar até Deus, Jesus Cristo. Então não há outro caminho que leve até Deus. Só Jesus pode nos levar até Deus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele, porque ele morreu na cruz do Calvário, mesmo não sendo pecador, para que nós possamos ser salvos por ele, porque o pecado em todo o princípio do mundo. Jesus, quando ele criou o jardim, quando Deus criou o jardim, ele criou para ser tudo perfeito, mas a desobediência do homem e da mulher trouxe o pecado na terra. Então que nós possamos nos acordar, que nós venhamos fugir da aparência do mal, que a gente venha orar, consagrar, entregar a nossa vida para o Senhor, louvar a Ele porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E que Deus possa nos abençoar poderosamente, que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos dar força para lutar contra o mal e vencer junto com Jesus Cristo até a vinda dele na glória, porque ele vai buscar a sua igreja. Quem é a igreja? Somos nós, aqueles que fazem a vontade do Senhor. Por isso eu entrego as nossas vidas na mão do Senhor. Que Deus nos dê uma noite cheia de bênção, cheia de vitória, cheia de paz. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa fugir da aparência do mal todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e tenha um bom dia.